professor Ricélio Costa, trazendo hoje a disciplina de matemática. O nosso hashtag Estudo em Casa, para anos finais do ensino fundamental, sexto ano. Nós iremos falar, na nossa aula de hoje, na revisão de conteúdos, sobre o D19, que é os números naturais envolvendo as suas operações, o D1, objetos em mapas, croquis e outras representações gráficas, e o D2, planificações de figuras bidimensionais e tridimensionais. Na revisão de conteúdos, nós vamos falar desses três assuntos que nós estudamos nas 4 semanas iniciais do nosso ensino remoto, tá? Então, nós vamos passar aqui para vocês as orientações de 10 questões objetivas, tá? Cada questão vai ter alternativas, onde só uma vai estar correta, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui as leituras e passar aqui algumas orientações para vocês. Então, na primeira questão, é uma loja de sapatos que anunciou a seguinte promoção. Na compra de 3 pares de tênis, o de menor valor sai pela metade do preço. Então, André aproveitou essa promoção e comprou 3 pares de tênis para seus filhos que custaram R$ 112,00, R$ 98,00 e R$ 138,00. Então, assim, cada sapato tem um valor determinado. Então, você vai pegar o menor valor e vai considerar só a metade do valor dele, né? Nesse caso aqui, o menor valor aqui é o R$ 98,00, então é a metade desse valor. Logo em seguida, você vai fazer uma operação, né? Juntando os 3 valores e vocês vão encontrar a resposta correta. Quanto custou esses 3 sapatos, tá bom? Lembrando que nessa operação tem uma subtração e tem uma adição. Organizem aí as suas ideias e usem a melhor estratégia possível para responder essa questão. Na segunda questão, Pedro e João jogaram uma partida de bolinhas de gude. No final, João tinha 20 bolinhas, que correspondiam a 8 bolinhas a mais que Pedro. João e Pedro tinham juntos quantas bolinhas de gude, né? Bom, vocês vão fazer o seguinte. João tinha 20 bolinhas. Aqui está dizendo que ele tinha 8 bolinhas a mais que Pedro. Então, o que é que vocês têm que fazer? Primeira sugestão é que vocês peguem esse total de 20 bolinhas, subtraia 8, você vai ter o total de bolinhas de Pedro. Ao descobrir, vocês vão juntar as bolinhas de João e Pedro e vocês vão ver quantas bolinhas eles dois juntos têm, tá bom? Terceira questão, para uma festa de aniversário, Nélia comprou 20 salgados, sendo que desse total 110 são coxinhas, 50 são quibes e o restante são empadas. Quantas empadas ao todo Nélia comprou para essa festa de aniversário? Aqui é uma imagem apenas ilustrativa. Então, o que é que vocês têm que fazer? Juntar, né? 200 salgados. Então, já tem 110 com mais 50. Vai ter um determinado total, é um total parcial, que ainda não vai dar 200. Então, se você pegar esse total de 110 com 50 e fazer a subtração de 200, você vai descobrir o que está faltando para completar esses 200 no total, que vai corresponder ao total de empadas, tá bom? Vamos para a quarta questão. Em uma fábrica, 2 máquinas produzem parafusos, sabendo que uma máquina produz 350 parafusos por dia e que a outra produz a metade desse número no mesmo tempo. Quantos parafusos serão produzidos em 10 dias por essas 2 máquinas? Nós temos aqui a imagem de 2 máquinas de parafuso, tá? Então, se essa máquina ela faz 350 parafusos, essa aqui só faz a metade de 350. Então, vocês coloquem uma lógica, 350 nessa máquina e a metade de 350 nessa outra. Então, vocês juntam quantos parafusos essas 2 máquinas fazem.
E depois que vocês descobrirem o total de parafusos que elas fazem em um dia, vocês vão multiplicar por 10, porque são 10 dias, né? Vocês vão descobrir o valor de parafusos que elas vão produzir em 10 dias, tá bom? Na quinta questão, no quarto de Fernando tem uma estante de nichos para carrinhos, onde cada nicho pode ser localizado por uma linha e uma coluna conforme o desenho abaixo. Nesse caso aqui do lado, tá? Arrumando essa estante, Fernando colocou seu carrinho favorito no nicho, cuja posição é 2Q. Qual é o carrinho favorito de Fernando? Aqui é uma situação em que vocês vão considerar as linhas. Nós temos a linha S, a linha R, a linha Q e a linha P. E as colunas, coluna 1, 2, 3 e 4. Então, nós temos aqui alguns carrinhos e você vai fazer a interseção, o encontro do carrinho favorito de Fernando, saindo da letra para o número ou do número para a letra, tanto faz. Aqui está pedindo para que você encontre na posição 2Q. Então, se você partir do 2, você faz o encontro com o Q, também vice-versa dá no mesmo, o Q para o 2, né? Vocês vão fazer o encontro da linha com a coluna e vocês vão encontrar esse carro favorito com a mesma imagem do carrinho que está no nicho, ele vai estar aqui também. Vocês vão ver a opção que corresponde, né, a esse carro favorito de Fernando. Na sexta questão, Juca desenhou a planta da casa onde mora. Ela tem 2 quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Observe essa planta. Ao entrar em sua casa pela porta da sala e virar à direita, Juca está indo em direção. Então, nós temos os itens aqui, são os compartimentos dessa planta da casa. Então, só dando a dica que a entrada da casa é pela sala. Então, é aqui a entrada. Então, vocês vão utilizar aí a lateralidade de vocês, direita e esquerda, e vocês vão se direcionar. Se for para esse lado de cá, tem o quarto, tem banheiro, né? Se for para esse lado de cá, tem esse quarto 2. Então, vocês vão analisar após a entrada na casa qual é o lado que a situação, o problema está indicando. E logo, logo vocês vão descobrir para onde está direcionando aí, né, a posição para a resposta correta. Na sétima questão, qual é o número que está entre Flávio e o número 6? Aqui é um joguinho, são bolinhas do 1 até o número 6. Aqui essa figura é o Flávio. Então, só para dar uma dica, Flávio está entre o 2, o 5 e o 3. Mas a pergunta é, qual é o número que está entre Flávio e o número 6? Identifiquem e respondam a opção correta. Na oitava questão, nós estamos entrando aqui no assunto de planificação, né? O desenho abaixo representa um sólido. O nome desse sólido é um prisma de base triangular, tá fechadinho. E a planificação é como se ela fosse aberta, né? Aqui nas arestas, ela fosse cortada. Então, vocês observem as duas bases, que são triangulares, são duas bases. E aqui, cada lateral é um retângulo. Então, veja qual é a planificação que corresponde a este sólido e marque a opção correta. Nona questão, a fazer um molde de um copo em cartolina na forma de cilindro de base circular, qual deve ser a planificação do mesmo? Ou seja, nós temos 4 imagens, né, 4 figuras, e qual delas corresponde à planificação de um copo, tá? E você marca a opção correta. Lembrando que esse copo ele tem um fundo, mas em cima ele é aberto, tá bom? Então veja aí. E para terminar na décima questão, confirmando aqui a décima questão, observe o chocolate que André gosta de ganhar na Páscoa. Ele tem a forma de um cone, né? Então esse chocolate aqui na forma de um cone é como se fosse um sorvetezinho, né? Então qual é o molde desse cone? Mesma coisa, é como se esse desenho fosse cortado e aberto, né? Esse cone. Qual dessas 4 imagens corresponde a esse cone? E vocês concluem assim essas 10 questões. É um resumão das 4 semanas que nós estudamos até aqui, tá bom? Boa sorte a todos. Aqui eu deixo para vocês uma fonte de pesquisa, caso queiram, né,
buscar alguma informação sobre essas questões, está aqui nesse site do professor Varles. Lá a gente encontra essas questões lá que pode ajudar vocês, tá bom? Concluindo aqui a nossa aula, deixo um recadinho para todos. Hashtag fique em casa.